sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal, onde nós vamos continuar falando sobre educação digital, mas hoje sobre uma outra perspectiva, na verdade sobre a perspectiva da proteção de dados de crianças e adolescentes no ambiente digital. Nesse exato momento, a Agência Nacional de Proteção de Dados está recebendo subsídios, está recebendo contribuições para falar, para melhor compreender sobre as hipóteses de interpretação possíveis para o tratamento de dados de crianças e adolescentes no Brasil. Então a gente vive ainda um momento em que a proteção de dados está ainda se conformando, especialmente quando a gente está falando de proteção de dados de crianças e adolescentes. Então isso ainda está se construindo, e ainda vamos saber como é que se dará essa proteção de dados. Mas um ponto que chamou bastante atenção no estudo preliminar que a Agência Nacional de Proteção de Dados elaborou para saber como é que vai se dar e para trazer também hipóteses interpretativas para o tratamento de dados de crianças e adolescentes, foi um dos pontos que bastante chamou atenção foi exatamente a importância da conscientização de grupos vulneráveis, como crianças e adolescentes, mas também daqueles que possuem o dever de proteger essas pessoas no ambiente digital, tal como, por exemplo, pais responsáveis legais e também as escolas. Então a importância da conscientização é justamente para que se saiba, o que se está consentindo quando a gente aceita, por exemplo, os termos de uso ou quando a gente aceita quando a gente dá o consentimento para o uso de determinado aplicativo ou rede social. Então é muito importante entender exatamente o que é que se está consentindo. É claro que muito já vem se discutindo também sobre a importância de ter um design apropriado para até mesmo para compreender esses termos, e já se fala muito em legal design, exatamente para compreender no âmbito jurídico digital, o que se está concedendo, o que se está consentindo, principalmente quando a gente está falando de dados pessoais de crianças e adolescentes, que embora podem não ser considerados dados sensíveis, mas são dados de pessoas vulneráveis, pessoas que estão em processo de desenvolvimento. E a gente sabe que o perfilamento de dados é um ponto a ser bastante refletido, até porque a gente vive um momento de datificação da infância, onde desde antes da criança nascer já tem dados sendo gerados sobre essa pessoa, Então é muito importante a gente entender exatamente do que isso se trata, porque os dados, essas nossas informações, dados são todas as nossas informações, tudo aquilo que nos identifica e nos individualiza enquanto ser humano, e quando a gente concede esses dados, a gente concede também a essas plataformas o direito de tratar esses dados. E com esse tratamento de dados, a gente pode ser também envolvido numa rede de algoritmos onde todas as nossas informações podem estar de alguma forma disponíveis, e com isso nós sejamos levados a processos decisórios no ambiente digital que são conduzidos exatamente por essas informações que a gente concedeu. Então, de uma forma muito simples aqui para exemplificar, quantas vezes a gente já pesquisou sobre determinada compra, um produto que desejava comprar, e de repente uma outra rede social como o Facebook ou qualquer outra plataforma, ou até mesmo entrando no site de notícias, a propaganda sobre aquele produto começa a aparecer. É exatamente isso, A gente deu essa informação, deu essa informação para o ambiente digital com o nosso login, onde a gente fez a pesquisa vinculada ao nosso login, ao nosso e-mail ou rede social, e com isso a gente entrega essa informação de que estamos em busca desse produto. Logo, a publicidade é certeira naquela pessoa que está interessada na compra do produto. Então, até mesmo a gente já se surpreendeu várias vezes ao comentar, ao nem escrever, mas comentar e de repente começar a receber publicidade do produto. Isso porque também alguns aplicativos, quando a gente até acessa esses aplicativos, a gente concede, dá permissão de acesso à voz. E quando a gente não ativa da forma correta, que apenas durante o uso do aplicativo a gente concede essa permissão, a gente pode deixar que aquele aplicativo fique funcionando, e com isso também que
aquilo que a gente fala possa de alguma forma ser registrado. Então são alguns cuidados que a gente precisa ter, mas para isso a gente precisa conhecer o ambiente digital. A gente vive num momento em que a gente tem, como eu já em outros vídeos já comentei, crianças e adolescentes com bastante conhecimento tecnológico, né, no manuseio cada vez mais, até porque as redes e todos os instrumentos tecnológicos eles já são feitos para esses nativos digitais, né, de uma forma, um uso intuitivo desses aplicativos, ferramentas, mecanismos e instrumentos, né? Então eles têm muito mais facilidade, muitas vezes, de uso do que uma pessoa adulta. No entanto, tem pouca consciência sobre esses perigos. De outro lado, a gente tem uma população adulta com bastante consciência sobre esses perigos, mas com pouco conhecimento técnico de precisar exatamente aonde moram esses perigos no ambiente digital. Por isso, a gente está falando exatamente desse momento, né, de como é que vai se dar o consentimento e que esse consentimento para o uso de dados em aplicativos e redes sociais precisa ser um consentimento efetivamente informado. E para que a gente tenha, então, portanto, uma comunicação efetiva e precisa, é de fato necessário haver esses movimentos de conscientização. Como nós falamos anteriormente aqui, a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, inclusive coloca, até no próprio estudo preliminar sobre as formas de tratamento de dados de crianças e adolescentes, exatamente essa perspectiva da conscientização voltada para a educação e um efetivo exercício de cidadania digital. Então a gente precisa divulgar e falar sobre isso, né? Divulgar e criar uma consciência maior sobre perigos digitais, sobre perfilamento, sobre datificação da infância e aonde isso pode levar. Por isso o cuidado no ambiente digital é tão necessário e por isso quanto mais a gente puder compartilhar essa informação com outros grupos, com outras pessoas e especialmente com pessoas que lidam exatamente no front, né, nos cuidados com crianças e adolescentes, pais, responsáveis legais, educadores, todas essas pessoas envolvidas nos cuidados exatamente com a infância e adolescência precisam ter consciência sobre os perigos do consentimento e sobre os perigos do ambiente digital, né? Portanto, para dar um consentimento informado e efetivo e consciente. Então, esse era um alerta no vídeo de hoje para falar um pouco mais sobre isso. Recomendo que se informem um pouco mais sobre ambiente digital e aqui deixo também uma dica que posso até deixar aqui na descrição. O Instituto Criança e Consumo faz um trabalho muito bacana e inclusive tem um vídeo lá nesse site muito legal sobre perfilamento de dados que pode ser usado com crianças e adolescentes exatamente para que eles entendam o que significa, o que são dados pessoais e o que significa o fornecimento desses dados quando a gente está falando de ambiente digital, inteligência artificial e todas, né, todo esse sistema que a gente vê no contexto digital. O vídeo de hoje era para trazer esse alerta, vou deixar aqui na descrição, então, esse vídeo lá do Instituto Criança e Consumo, vale a pena conferir e também divulgar e principalmente mostrar também para crianças e adolescentes. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui mais uma vez e no próximo vídeo então vamos continuar falando muito mais sobre educação digital. Compartilha, deixa seu comentário, deixa seu like, quanto mais pessoas tiverem consciência sobre esse tema, melhor informados nós estaremos e também melhor protegidos no ambiente digital. Muito obrigada por ter ficado comigo então e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!